A TV Resende Web acompanha celebrações do centenário da Escola Municipal Doutor Melo Viana. TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada. Olá, meus amigos, como vão vocês? Estamos aqui em Nova Resende, na Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar Nova Resende. Vila é um nome afetivo que nós chamamos Nova Resende. E Vila dos Cafezais é o nome que a TV Resende Web gosta de chamar. Eu gosto de chamar de Nova Resende de Vila dos Cafezais. Este mês de maio, além de ser o mês da padroeira de Santa Rita, é o mês do centenário da maravilhosa escola, histórica escola Melo Viana, Escola Municipal Melo Viana, que já foi escola estadual e hoje é Escola Municipal Melo Viana. Nós estamos querendo prestar uma modesta homenagem para a escola e para a história de Nova Resende. Esse mês, todos os torós de Parpite e outras entrevistas que nós vamos mostrar durante a programação intensa no mês de maio aqui da TV Resende Web, vai ter o Melo Viana como a pauta, o objetivo. E para isso nós convidamos as professoras, várias professoras, foram alunas, professoras, depois diretoras do Melo Viana. Nós convidamos as diretoras do Melo Viana para vir aqui conversar com a gente, contar um pouco da história daquela escola, como é que foi a vivência dela. São pessoas que, como a gente diz aqui, que ajudam a melhorar o mundo. Professora tem um papel muito importante. O Melo Viana tem um papel fundamental na história de Nova Resende. A nossa primeira convidada é a Marta Martins, que é a Marta do Silvestre, a querida amiga minha malteixa. Marta, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Que bom você estar aqui. Deixa eu dar um beijo na sua mão aqui, que é mais que justo. Olha aqui, Marta. Nós queremos conversar com você. Obrigado por você estar aqui. Nós queremos conversar com você para você contar. Você foi aluna, você é uma daquelas que foi aluna do Melo Viana, foi professora do Melo Viana e foi diretora do Melo Viana, não foi isso? Foi. Comecei como aluna, depois professora. Quem foram as tuas professoras primárias, você lembra? A primeira foi a Maria Ofélia, que mora em Muzambinho, ainda é viva até hoje. Veio para cá com a dona Celina. Sei. A segunda ela foi primeiro e segundo, terceiro Dona Janda e quarta Dona Varina, que também já faleceu. Dona Varina, que é irmã da Dona Maria Evangelista. Que é irmã da Dona Maria Evangelista. Das professoras lá, das evangelistas. Você viu que eu lembrei de todas. Muito bem, fez muito bem. Olha aqui, Marta, Marta, e como é que era o Melo Viana quando você chegou quando você começou lá? Primeiro ano primário seu. Nós começamos a estudar aqui no primário, não tinha nenhuma outra escola antes. Não existia pré, não existia nada, não é isso? Eu comecei no primeiro ano e a minha sala era aquela sala de mesinha e cadeirinha ainda. Só que as outras já eram de carteira, mas a minha era assim. Sei. E a gente estudava em grupinho ali. E eu tinha uma colega, que eu sei que ela chama Maria Aparecida, ela tinha um apelido, mas não vou falar qual. Mas você pode falar o que você quiser, não estou falando se ela não gosta do apelido, se ela não gosta, não fala, mas senão não tem problema. Não, eu não vou falar, tá bom. Questão de amizade. Tá bom. E ela chegava, às vezes, tadinha, ela acho que não era muito boa de cabeça, chegava a jogar aquele monte de santinho em cima da mesa, aquilo para a gente era uma grandeza, era uma alegria. Sei. E tem um detalhe muito importante que eu gostaria de contar. Conta que na tudo, época, se quiser. Tinha o famoso pelotão de saúde. Sei. Então, era um aluno escolhido por semana e queria verificar, mostrava as unhas, mostrava o cabelo, mostrava a orelha, o nariz. Aí uma determinada menina, eu não lembro quem que é, ela olhava, ia me examinar, olhava e falava, Marta, orelha suja. Eu chegava em casa chorando, falava, mãe, ela falou que eu tô com a orelha suja. A mamãe olhava, lavava, do outro dia, Marta, orelha suja. Chegou num ponto que a minha mãe tacou até álcool na minha... Sim.
Mas era essa menina, ela era, quando ficava um mês Ficava inteiro? uma semana. Uma semana. Eu Cada lembro também de ser fiscalizado com ele, também lembro disso. Isso aí me deixava muito chateado. Chateado. E a dona Maria Ofélia, como o meu nome é escrito com M, e o dela era Maria Ofélia, ela fazia um M meio circular assim, rebuscado. E eu já sabia escrever meu nome. E aquilo para mim era uma dificuldade. Até que, enfim, que eu falei para ela, eu não sei fazer esse M, eu sei escrever meu nome. Aí escrevi como eu sabia. Esse foi o primeiro ano. O segundo ano continuou a dona Maria Ofélia, que ela era muito brava, ela chegava na sala, um salto, ó, toque, 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 chegava, fazia para a turma, para ver se o povo ficava quieto. A gente pensava que era bagunceiro, hoje em dia você vê que não. A gente era civilizadíssimo comparado com hoje. E eu era uma das melhores alunas da sala, ganhava até prêmio. Terceiro ano com a dona Janda, que foi uma ótima professora, tinha o maior carinho comigo, como ela tem até hoje. Ué, vocês eram vizinhos em cima, convivia a vida inteira? Ela tinha tanto carinho, porque eu era loirinha, clarinha, e o olho claro, e eu sentava do lado da janela, onde batia o sol. Ela disse que ela chegava, olhava em mim, que eu estava vermelhinha, assim, com aquele olho muito claro. Ela quase morria de gosto de ver, né, a dona Janda. E ela me chama de filha, e eu chamo ela de mãe até hoje. Tanto carinho que a gente tem uma com a outra. Quarto ano, a dona Ovarina não tenho muita história para contar. Ela foi nova, ela chegou mais nova. Chegou mais nova lá, e um dia eu falei, dona Ovarina, a senhora não lembra, mas eu fui sua aluna de quarto ano. Ela não fez muita questão de saber quem que era eu. Não. Dona Maria Ofélia, que foi minha primeira professora, primeiro e segundo ano, passado muitos anos, olha que eu estudei em Muzambinho, frequentei Muzambinho, aí uns anos ela falou, mas sabe a Dona Maria Ofélia? Antes que eu morra ou que ela morra. Fui na casa dela, cheguei lá, falei, a senhora não tem obrigação de saber quem eu sou, mas eu tenho obrigação de saber que a senhora é. A senhora foi minha primeira professora. Aí tiramos foto junto. Hoje ela está bem já idosa e está até com Alzheimer já. Essa é a minha história de primeiro a quarto ano. Você lembra alguns colegas seus do primeiro ano que estão por aí? Fala aí um pouco. Lembra de alguns? Alguns você lembra? De primeiro ano? No primeiro ano primário... A Regina, sua irmã, ela era da minha idade, só que ela era de uma outra sala. De uma outra sala, mas era contemporânea. Era contemporânea. O Jorge da Porcília. O Mauro, meu primo, não foi dessa turma? Não, ele era mais velho que eu, acho que ele estava na frente. De primeiro ano, assim, eu não tenho muita recordação, mas de quarto ano eu tenho até uma foto. Então, quem lembra um pouco do quarto ano? Olímpio, você lembra do Olímpio? Claro que eu lembro do Olímpio. A Paraísa Rafante, que já faleceu, a minha irmã, a Helena Maria Rita, a Helena do Tião do Tilário, também já faleceu. A Helena do João Rosa. A Helena João Rosa, Gasparina, que era a mulher do Orlando Gallery. Mozart do Rock. Muita gente também. Muita gente, aí eu não sei falar todos, tem que pegar a foto, mas se eu ver, eu sei que... Fala um pouco do tempo que você foi professora, que nós queremos chegar na diretora. Bom, eu fui professora, quando eu comecei a lecionar, você vem sem experiência nenhuma, né? Mas você formou, você fez o... Eu fiz em Guaxupé, no Colégio Imaculada Conceição, formei lá. Que era normal, né? Falava que era normalista, né? Era normal. Lá, Luiz, nesse colégio, a gente era muito descriminalizada, porque eu era de uma sala que só tinha gente rica. E como a gente foi daqui, tinha uma Fátima Eluane, que estudou antes de mim lá na escola, que era muito inteligente, então eles ficaram com medo da gente ser tão inteligente quanto ela. Mas mesmo ser de Nova Resende, já tinha lá um considerado... eles ficavam meio com medo, né, da gente ser mais... E era uma escola particular, né? Era escola particular. Das freiras. Aí tinha uma Solange Sabag, que hoje... de vez em quando eu ainda vejo ela no Facebook, né? Que era a melhor da sala. E uma vez eu fiz uma prova de português e tirei nota maior que ela. E a professora anulou a prova. Eu sei dessa história. Anulou a prova porque eu tirei nota maior que ela. Eu conheço essa história. Aqui também acontecia. E tinha
Ah, tinha só gente rica, a Lígia Calico, Uhum. mas eu tinha umas amigas lá, tem uma que era, duas que vinham da zona rural, essa Adélia, ela é minha amiga até hoje, ela manda, todos os dias ela manda o cartão de bom dia para mim, essa vinha da zona rural. As outras, tem a Sueli dos Santos, que era de cor, Sei, e negra. ela é negra, e ela era discriminada não pelos colegas, os colegas tinham adoração por ela. Só que na época, você lembra que tinha o clube, Sei, claro. e tinha, Sei. ela não podia entrar, e sendo que as amigas dela era tudo gente que frequentava o clube de Guaxupé. E você chegou aqui para dar aula? Aí você chega sem experiência nenhuma, né? Porque eu acho que você estuda e não aprende, assim, na prática é completamente diferente. Sim. Aí eu cheguei, era para me dar aula no primeiro ano, no começo não tinha vaga, tinha uma professora de fora aqui, né? Aí era para me dar aula no primeiro ano e a Regininha no quarto ano. Como a Regininha era miudinha e eu maior, aí a Dona Maria trocou. Aí eu peguei Dona Maria Evangelista. Dona Maria Evangelista, trocou, porque eu tinha mais porte para o quarto ano. Tinha como aluno o Eloginho, né? que me deu trabalho, e às vezes eu dava algum castigo para ele, o doutor Elógio ficava na porta de rural esperando ele sair e me levava embora. E era uma turma boa, assim, sabe? E eu dei aula no quarto ano, depois dei aula para um terceiro ano onde tinha a Neide Baquião e várias outras pessoas, assim, muito inteligentes. Tanto é que eles gostaram tanto de mim que eu ia viajar, eles pediram para a Dona Maria Evangelista esperar eu voltar para pegar a turma de novo. Então eu dei aula terceiro e quarto ano. Sei. E lá só da mesma turma. Da mesma turma. E eu tenho uma memória de que o pessoal que vinha da roça, gente, vocês não têm noção. Tinha gente que vinha da roça 6 quilômetros, 12 quilômetros para ir e voltar, vinha lá com os seus embornalzinhos, caderno dentro, com lanche, aquela coisa toda, e eram sempre excelentes alunos, eram os melhores alunos. Parece que o sacrifício deles, eles tinham mais vontade, entendeu? Você tinha essa noção que o pessoal da roça era bem mais inteligente? A Neide era uma que vinha a pé. Pois é. E era uma excelente aluna. Foi, né, uma excelente aluna, tanto é que deu no que deu, né? Uma dentista excelente. Pois é. Então, você ficou de professora há quanto tempo? Você lembra quanto período você foi professora? Uns 10 anos? Ah, foi por aí, porque depois de lá, quando a minha irmã faleceu, eu fui pro Luiz Moreno. Sei. Porque ficava mais perto, tá, né? Que morreu minha mãe e a minha irmã seguidamente, e ficou a Kelly, e o papai, que também já era idoso, então eu preferi lecionar lá em cima, ficava mais perto. E quanto tempo depois você era professora lá em cima, foi convidada para ser diretora do Melo Viana? Aí eu fui professora lá em cima, mais ou menos uns 4, 5 anos por aí, e um dia o superintendente, na época a gente falava delegado de ensino, chegou lá e me trancou numa sala. E eu fiquei muito assustada com aquilo, porque eu estava toda assim, bem à vontade, não estava bem arrumada, que eu gostava sempre de andar bem arrumada. Você sempre andou elegante? Andava elegante, e aquele dia eu estava assim, e ele me trancou numa sala, eu falei, o que eu fiz de errado? Aí ele falou que a Dona Maria ia ter que sair. Você substituiu a Dona Maria? E que eu ia para o lugar dela, mas que não era para contar para ninguém. Ninguém podia saber, ia ser surpresa. Aí no dia que eu fui para a escola, para me apresentar na escola, a sala estava toda quieta, assim, todo mundo, porque lá tinha muitas profissionais. Muitas candidatas. Muitas candidatas que achavam que fosse uma delas. Aí quando ele falou, e a diretora de vocês abriu a porta, eu entrei, foi uma decepção total. A decepção foi de quem esperava, né, ser diretora, que trabalhava lá, esperava ser diretora. O que era, de certa forma, natural, né? Mas era a escolha era deles, eles que faziam. Não era escolha, acho que na época era indicação política. Indicação política. Então eu você acho estava que com quem prestígio. me indicou foi o Oswaldo Silva. Bom.
que me indicou. E também a Alice Miranda, que trabalhava na superintendência. Ah, muito bem. Então você tinha padrinho forte. Graças a Deus. E aí, como é que foi a gestão? Bom, aí a gestão, Luiz, a escola era muito pobre. Você lembra do Melo Viana antes? Nossa Senhora. A cantina lá embaixo. E eu entrei, não tinha nem o que comer. A Dona Cristina, você chegou sempre do tempo da Dona Cristina? Não, fui aluna, né? A Dona Cristina era aluna. Não, Dona Cristina... Dona Cristina lá da cantina. Então, eu era aluna na época. Ela foi professora? Não, ela trabalhava na não, cantina. você era aluna na escola. Dona Cristina, Dona Belinha. Dona Belinha. Eu lembro desse Na pessoal. minha época era Aparecida Miranda, a Tônia. Você já era mais... Aí fazia sopa lá embaixo, subia com aquele caldeirão, a escola caindo. Teve uma vez, Luiz, que eu tive que ir lá no sítio do Emílio Madeira buscar milho para fazer fubá, para fazer sopa para as crianças. Sei. Não tinha dinheiro. Eu sei. Tive que fazer uma festa para arrecadar dinheiro, porque material... E a verba que vinha era muito pouca e tinha que fazer uma prestação de conta horrorosa. Na escola não tinha uma máquina de escrever, não tinha um telefone. Tudo na mão. E para fazer essa prestação de conta tinha que ser na máquina de escrever. Então, eu tinha que ir no fórum pedir para alguém fazer para mim. Se tivesse um errinho, voltava essa prestação de conta. Por um mísero dinheiro que vinha. E nós passamos muito aperto. Eu passei muito aperto nessa escola pela pobreza que era, né? Pela falta de condição. E vou contar mais um fato. Aí, foi 15 de novembro, era feriado, e no outro dia vinha um pessoal fazer uma inspeção na escola para reforma. Quando nós chegamos lá no outro dia, uma das salas tinha caído o asfalto. O asfalto tinha ido para o Beleléu. Se tivesse aluno lá, tinha sido uma tragédia. Graças a Deus que foi feriado. Você lembra qual sala que era? Não, né? Era do lado da Dona Candinha. Sei, a segunda. Tinha a primeira, a segunda. Segunda e a terceira, ali tinha 3. Não, tinha 2 só. 2 só? Aí era a primeira vindo de lá para cá. Então, a mais perto da diretoria. Menos perto. No fundo, mais perto do pátio. A sala tinha ido. Tá. Aí tinha uma comissão municipal de educação, que fazia parte a Adélia Miranda, eu, e não sei mais, não lembro qual a outra. E nós trabalhamos muito para essa reforma. E quando a reforma saiu, eu já tinha saído da escola. Sei. Aí eu fiquei 4 anos lá e adquiri direito no cargo, né? Sei. Apostilei no cargo. Depois acabou esse tal de apostilamento. Sei. Por que é o apostilamento? Você recebe como diretor. Aí, esse primeiro período você não recebia como diretora? Não, recebia, mas aí, por exemplo, eu podia sair e voltar a receber como professora. E existia essa lei do apostilamento. E eu, graças a Deus, tive a sorte. Você vai ficar no mínimo 4 anos, é isso? No 4 anos, Aí eu fiz os 4 anos, saí e apostilei no cargo, graças a Deus. Teve um tempo que no hotel do meu pai moravam 9 professoras de fora. E naquele tempo não recebia, né, Marta? Naquele tempo que não vinham, atrasava o salário, que era uma confusão, não era isso, não? É na época do Israel Pinheiro. Ele passava 7 meses sem pagar a gente. Quando pagava 2 meses. Sim. A gente passava aperto. Eu não tanto, porque meu pai tinha condição, né? Meu pai, graças a Deus, tinha condição de sustentar a gente. Se não fosse isso, passava. Seu Silvestre, da padaria, Dona Neiga, a mãe dela. Fala depois o nome do seu pai aí. O papai chamava Silvestre, a minha mãe Maria José, tinha apelido de Nega, Dona Nega. Eles trabalhavam e a gente também ajudava, né? Padaria, bar, sorveteria, sinuca, sorveteria, tinha tudo. Então, grande. Graças a Deus, aí tinha uma condição boa. Tanto é que, para mim estudar, eles me deram bastante condição. Mandava até alimentação para a gente. O bar do Silvestre é muito famoso, que tinha uma sorveteria, muito bem, aquela sorveteria antiga, onde fazia picolé no gelo, na água gelada salgada, e fazia o famosíssimo picolé de groselha. O que aconteceu com o picolé de groselha, Marta?
pessoal do Rio Claro que gostava muito. Botava no meio do pão e fazia sanduíche de pão com picolé de groselha. É famosa essa história. Posso contar uma história do meu pai? Pode contar quantas você quiser. O meu pai, assim, aí o pão da padaria era um pão que sustentava, né? Lembro. Entreguei muito pão junto com o teu irmão. Você partia, esfalerava em cima da mesa. Aí a pessoa falava assim, Silvestre, me dá um pão com manteiga. Aí o papai baixava a manteiga para lá, passava para cá. Aí eu só assim, você tira toda a manteiga. Você vai para lá e passa uma vez, a outra você tira. Mas graças a Deus que ele teve condição de me estudar e esses tempos que a gente passava sem receber também. Todos os pais, né? Os pais useiros, celeiro, padeiro, entendeu que negócio? Padeiro, sapateiro, folheiro, todos esses prestadores de serviço para a sociedade, eles foram mais envolvidos em estudar a gente, né? Foram os filhos que estudaram mais, né? Eu era vizinha do Luiz, né? Sua vizinha. A gente foi criado praticamente junto e você lembra das histórias do meu pai, como eu lembro. Lógico, de vocês, de tudo, né? Lógico. A gente vivia junto ali, pertinho, né? Do lado de cima morava o São Miguel Turco, do lado de baixo da tua casa morava o São Anjo Gallery, que é o patriarca de todos esses Gallery que tem aqui por hoje, Sajona, a mulher dele, para baixo a Dona Conceição, a Dona Olímpia, Juquinha. A gente lembra de todo mundo. Dona Margarida, Dona né? Margarida. Sebastião Frozino. TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom, exportadora e importadora limitada. Vamos botar para a escola. As dificuldades como diretor é muito grande. Marta, o Estado, o governo tinha uma preocupação somente administrativa ou havia uma preocupação pedagógica? Já havia um processo pedagógico, mandava material para vocês trabalharem? Quem que era a delegacia regional de vocês? Aonde que era? Fala um pouco disso. Primeiro era em Guaxupé, passou para Poços, né? A Poços o que é até hoje. O que é até hoje. Pedagógico não tinha nenhum. O que tinha é que eles mandavam no meio do ano um pacote de prova lacrada e você aplicava no aluno sem saber o que estava escrito ali dentro. Nem sabia, né? Se aquilo estava no currículo que vocês deram. Estava no currículo que a gente dava, né? Sei. E era difícil, aquele tempo era difícil de trabalhar assim, em termos de recurso pedagógico, econômico, mas os alunos, a gente fala assim, é uma turma levada. Não era. Hoje você vê os alunos de hoje, você vê que eles não eram tão levados assim, não tinha falta de educação com a gente. Nunca lembro de um aluno ter... Eles faziam as artes dele, conversavam muito, mas não era sem educação. Havia um respeito. Havia muito respeito. Eu falo sempre, Marta, que eu fui educado pela aldeia, quer dizer, todo mundo educava a gente, a sociedade educava a gente. Se o teu pai lá em cima visse fazendo uma coisa errada, ele avalava meu pai tomava providência. Não tinha discussão, eles acreditavam, né? Quer dizer, todo mundo, toda a cidade, a vila inteira, a aldeia inteira, educava a gente, né? Se tivesse uma coisa errada na praça, a dona Didite, dona Nair, o seu Eni, falava e havia uma educação. E hoje é completamente contrário. Se alguém fizer uma observação, né, sobre... E eu acho que naquele tempo, apesar do pessoal ficar mais longe da escola, hoje tem muita coisa que o pai vai para a escola, naquele tempo os pais não iam para a escola dessa forma, mas a presença da escola nas famílias e vice-versa era muito maior, né? Muito maior. Hoje, por exemplo, se você chamar a atenção de um aluno, o pai fica do lado do filho, né? Antes não. O pai, se você chamasse um pai lá, eu lembro de um aluno que eu tinha lá em cima, lá no Luiz Moreno, que ele era assim, muito devagar, tudo.
E eu chamava o pai dava completa. O seu filho vai tomar bomba, porque tempo tinha bomba, né? Bomba. Hoje não tem mais. Você está coberta de razão, meu filho está errado. E corrigir o filho. Hoje, meio difícil. Hoje, se você falar alguma coisa para o filho de alguém, ele vai processar você, o pai vai processar, vai chamar alguém, porque você está se metendo na vida dos Eu fui na escola, Padre Luiz, outro dia, conversando com os diretores lá, e falei, acho que eu não sei dar mais aula, essa tecnologia hoje, eu fiquei para trás. Aí a diretora me respondeu, a tecnologia não é tanto, difícil é o aluno. Aí falou essa história, se você chama a atenção do aluno, o pai passa a mão na cabeça, errado, é você, o filho está certo. Eu fico imaginando o seguinte, a única fonte de informação que nós tínhamos era a escola. A única fonte de conhecimento era a escola, né? E já era difícil para as professoras conseguirem manter a atenção de 26, 20, 30, 35, 40 alunos. Você imagina a vida da professora hoje, para ela conseguir a atenção dos alunos já está muito difícil. Depois passar conteúdo, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada, né? A única fonte de informação... Era uma biblioteca muito fraquinha também, né? Fraquinha. Não tinha muito bonequinha livro. preta, João Giló e olha lá, né? Lembro direitinho. Não era isso? Isso mesmo. Eu sempre gostei de ler, li muito. E tive a felicidade de ter a Diva como minha primeira professora. Me tirou das trevas da ignorância. Essa história é famosa. A gestão, então, de uma diretora era muito complicada, né? Era. E outra coisa, Luiz, que eu achei muito difícil na minha entrada na direção, porque tinha muita professora lá bem mais velha que eu. Sabe? Questão da autoridade. E eu entrei nova. Sei. Tanto é que os alunos do pré achavam interessante eu ser diretora, porque saiu a Dona Maria Vasilissa, que já era uma senhora, mãe de não sei quantos filhos, né? Entra uma moça nova lá. Sem filho nenhum. Sem filho nenhum, eles ficavam assim, sabe? Por eles eu era uma professora, eles não me entendiam como diretora. E com a equipe, você teve problema de autoridade com a equipe? Enfrentou resistência com certeza, né? Tive. Não vou citar porque eu tive muito... Pois não precisa citar nome, mas pode citar as Teve histórias. professora que chegou o dedo no meu nariz, me chamou de diretora pipoca. Sei. Teve professora que assinou no meu lugar perguntando onde eu estava. Teve professora que ficou fechada na diretoria comigo, falando o que quis, e a outra do lado falou, eu não ouvi nada, sabe? Quer dizer, não precisa levar o conhecimento da superintendência, porque eu não vou ser testemunha, sabe? Eu tive muito problema. Tive outros problemas também lá, tanto é que eu pedi para sair. Eu pedi para sair porque eu estava tendo problema. Marta, mas num período que nós estudamos, você estudou e eu estudei, a única escola que existia em Nova Resende era o Melo Viana, né? Não tinha outra escola. Não, quando nós estudávamos era. A formatura do primário, do quarto ano primário, era a maior festa de educação da cidade, né? Então, aí a primeira turma de quarto ano que eu lecionei, eu tenho uma foto. Sei. Agora, outro dia, a Neide Baquião me pediu uma foto, porque eu fui professora de quarto ano. Depois eles não tiravam mais foto. Interessante, tinha festa, tudo. Mas eu não tenho mais foto. Depois o ginásio veio, começou a fazer foto do ginásio e vai subindo, né? Olha, na minha gestão, teve duas homenagens, uma para o senhor Joaquim Mariano, outra por Quita, desembargador. Doutor José Gonçalves de Rezende. E a Ana Maria de Pádua era professora de educação física. Ela ensinou um bailado. Eu nem sei falar esses nomes de reicon. É um bailado lindíssimo. As alunas fizeram, uma das que fazia parte foi a Luciana, do Marquinhos. Sei. Cláudia do Diodato, uma japonesa, a Andreinha. Luiz, mas eu nunca vi um bailado tão bonito, uma apresentação tão bonita, tanto no do Joaquim Mariano como no desembargador.
Só que não tinha uma filmagem, uma foto. Não tem uma imagem, não tem registro. Não tem Hoje registro. eu falo para as pessoas, Não tem obrigação de registrar, tem obrigação de deixar para a história. Nós estamos construindo a história desse tempo, o que vai ficar para as pessoas. Agora, eu estava conversando com as meninas que estão na comissão do centenário, um grupo de comissão do centenário, dizendo o seguinte: imagina a dificuldade que vocês estão tendo para pegar material. Nós temos que produzir material, tem que gravar tudo, tudo, mostrar tudo, porque vai ter uma história, né? Então, eu não entendo, porque eu dei aula em quarto ano seguido em quarto ano. E só tem do primeiro ano que a Irene Rezende foi embora, casou, foi embora, e eu entrei no lugar dela. É a única foto que eu tenho. As outras ninguém tirou foto. Ô Marta, você percebe, por exemplo, que a escola, o Melo Viana, era o educador que nós tínhamos, educava toda a sociedade, educou gerações e mais gerações que estão aí, pessoas que estão em coisas importantes aí para fora, entendeu? E hoje você acha que essa importância é do mesmo tamanho, mudou? Vamos fazer primeiro a importância anterior. Como foi importante em Nova Resende, na história de Nova Resende? Então, eu até quero te contar que no ano que a minha mãe faleceu, minha irmã faleceu, foi um período difícil para mim. Eu lecionava numa segunda série. Eu me apeguei demais aos alunos. Sim. E dessa turma, há pouco tempo veio o filho... Você era professora? Eu era professora. Sim. Veio o filho do Tiãozito, com a Marieta. Ele é juiz federal. Né? Sei. E ele deu uma festa, teve um almoço no Emidinho, e ele convidou 4 professores para ser homenageado, que ele queria homenagear. E uma delas fui eu, que fui professora de segundo ano, e a Celinha de primeiro. Eu estava lá. Eu também fui convidado por ele, lembra? Um domingo à tarde, ou um sábado à tarde. Eu estava lá. Nossa, eu fiquei tão feliz com aquilo. Eu estava lá, também fui convidado. Ele me mandou um convite. Ele foi um. Agora, se eu for contar os inúmeros que passaram na nossa mão ali no Melo Viana, que hoje são destaque nesse Brasil afora, talvez até no exterior. Né? Nova Resende produz conteúdo intelectual muito bom, sempre produziu. Agora eu quero fazer um paralelo seguinte. Outro dia eu estava vendo uma entrevista do médico, não, na televisão mesmo, ele falando que hoje, às vezes, os médicos estudam apenas por status, não sabe nada. E você vê que na nossa época não. Se estudasse para médico, ele saía um verdadeiro médico. Não, né? E você pode ver por aqui mesmo. E às vezes você chega no hospital, tem um médico tão novo, ele não sabe. A educação. Mas eu acho que a educação, para mim, por exemplo, no meu fraco modo de entender, no meu começo, eu tenho uma gratidão enorme pelo que eu aprendi, e a minha referência é no primeiro ano e no quarto ano. Quem foi sua do quarto ano? Primeiro ano foi a Dona Maria Evangelista. Dona Maria Evangelista. E no primeiro ano foi a Diva. Está entendendo o negócio? E no segundo e no terceiro ano foram professoras também, mas muita troca. Muito. A Dona Valina foi minha professora no terceiro ano, né? Mas ela ficou grávida e aí ia substituir para a Dona Sebastiana, às vezes a Dona Adélia. Agora, a marca minha nesse processo, no peso que eu coloco, foi no primeiro ano a Dívida me ensinando a desenhar as palavrinhas para depois formar as palavras, quer dizer, e hoje formar as ideias, que é a minha matéria-prima, com que eu trabalho, escrever, né? Eu tenho um respeito, uma admiração, uma gratidão enorme. E a Dona Maria Evangelista também foi uma professora maravilhosa, entendeu? Sabe, eu percebo que o meu ciclo na escola foi muito bem aberto e muito bem fechado, tá entendendo? Então eu tenho uma gratidão que não tem tamanho, né? Então eu acho que o primário, hoje tem o prézinho, tem mais a creche, já chega na escola, os meninos chegam no primário já cansados, né, de professor e de sala de aula. Mas precisa... Você lembra que no primeiro ano, a gente desenvolvia coordenação motora. Coordenação motora. Fazendo isso aqui, fazendo professora tinha que ser terapeuta ocupacional, psicóloga, tinha que ser tudo. Né? Mas a Dona Maria Ofélia foi ótima professora, né? Apesar que ela era brava. Sei. Mas então a visão... Mas hoje também a escola tem outro papel, a sociedade tem outros mecanismos de formação, né? E isso não tira a importância de uma escola como a Melo Viana ainda ser a escola primária e referência de gerações. É verdade. Né? Eu tenho o maior carinho pela escola. Quando eu consegui a reforma, que entrou uma outra diretora, aí fizeram uma reinauguração da escola. Posso concluir para você? Você não foi convidado? Não fui convidado. Convidaram todas as diretoras, menos eu.
O poder, quando você tem um cargo e muita gente aspirava àquele cargo, é uma relação muito difícil, principalmente numa cidade pequena que tem poucas oportunidades para todo mundo, né? E o sentimento de, digamos, de a pessoa ficar achando que é injusto, que é isso, que é aquilo, a gente tem que aprender a conviver com isso, principalmente quando é uma indicação que não é da natureza da escola, né? Vem por uma indicação política, vem por uma afeição da dona Agenda, que você disse, você está entendendo? Então, a gente precisa compreender isso, mas é ruim, né? Nossa, fica guardado. Hoje a pessoa me trata, me chama de amiga, de querida, tudo, mas a dor fica. É lógico, né? E o que eu sofri também na escola com uma determinada professora que chamava eu filho de Silvestre, porque o Silvestre é pobre, meu pai é rico. Filha de padeiro. Meu pai é padeiro, meu pai me dá carro novo se eu não tenho condição. Sou amiga, mas nunca vou esquecer. Sei. Sabe? Nunca vou esquecer o que eu ouvi. Mas o Melo Viana foi muito importante na nossa vida. Vamos encerrar aqui para cima esse negócio. Foi. Melo Viana, porque também eu fui aluna, professora, teve uma época que eu fui supervisora também, lá do Melo Viana. Uma época que o meu irmão foi operado, a gente estava muito sem dinheiro, então eu tive que pegar mais cargo. Sei. E eu peguei a supervisão do Melo Viana também. E, graças a Deus, até hoje não tive uma reclamação de pai que falasse assim, e de aluno, ex-aluno que me encontra, né? Sempre fala muito bem de mim, graças a Deus. Então foi um período que eu fui diretora, tive meus problemas lá, mas a memória do Melo Viana de você como diretora é o pior pedaço da história do Melo Viana para você, né? Pior pedaço. Sei. Só tive vantagem no meu salário. Entendeu? Mas a direção é isso mesmo, tem um custo. Um custo de desgaste físico, de convivência. Tudo isso Tanto é que eu pedi para sair, né? Não dei conta. Mas nós estamos chegando no fim do nosso programa. A conversa aqui foi numa rapidez, nós já estouramos um tempão, mas está tão boa. Quero que você quiser se olhar para aquela câmera lá, dirigir uma mensagem para o Melo Viana, para as pessoas, fique à vontade aqui, faz o que você quiser. Quero mandar um recado para a escola, que antes era estadual, hoje é municipal, Dr. Melo Viana, que eu tenho um carinho especial por ela, porque lá foi onde eu estudei, lá onde eu comecei a trabalhar, lá onde eu fui diretora, então eu tenho um carinho muito especial, que esses 100 anos seja bem comemorado, né? E que continue sendo a escola modelo daqui, a escola que eu estudei, que o Luiz, que meu colega estudou, e agradeço muito dessa oportunidade do Luiz me dar de falar do meu trabalho lá. Obrigado. Não deu oportunidade nenhuma, a tua história que conquista essa oportunidade, entendeu? A importância que você teve nesse processo é que te dá o direito de estar aqui falando. A TV Resende Web tem que fazer isso, tem que resgatar essas pessoas, colocar aqui. A história de Nova Resende não foi feita só por nomes importantes, não. A história de Nova Resende foi feita por pessoas simples, comuns, entendeu? Por famílias que estão hoje aí muito bem, porque trabalharam muito, né? A inversão da história do nosso tempo, né? Do pessoal da roça não ter respeito, né? E hoje serem os mais importantes aqui, né? Eles eram menos coadjuvantes na nossa história e hoje eles são os protagonistas, que é mais que justo. A história, Deus, a história conserta os processos. Então, muito do que a Marta falou das dificuldades na história, das relações políticas, eu vivi como aluno, né? A gente sabia disso, né? Que o que acontecia ali, né, como havia privilégios, né, os nomes prevaleciam. Mas nós vamos agora falar de coisa boa, uma belíssima entrevista com a Marta aqui, sincera. A Marta mostrou um quadro muito real do que era a escola naquele tempo. É isso que é importante as pessoas precisam saber. Então a TV Resende Web está aqui para oferecer esse espaço. A gente vai ter novas entrevistas. Nossa próxima convidada será a professora Eneida, de uma família de educadores, muito importante. Já está convidada, aceitou. Ela tem um papel importantíssimo, a família tem um papel importantíssimo na educação em Nova Resende. Ela também foi diretora. Mas a gente está aqui para falar
da Escola Municipal Dr. Melo Viana, uma escola que fez parte de gerações e mais gerações, formou muito mais que me educar, me começou a fazer gente, começou a me dar princípios de educação, me ensinou os primeiros passos de tudo. Então eu sou grato, muito grato, né? E sempre faço questão de falar isso. E a gente vai ouvindo aqui pedaços dessa história. A gente quer recontar essa história para que fique gravado nesses mais que bem comemorados 100 anos. O centenário da Escola Dr. Melo Viana é um marco muito importante para a história. Vamos contar aqui as pessoas que trouxeram a escola, que ajudaram a fazer, quem construiu. Vamos contar todos os detalhes dessa história. A história está fazendo um grande movimento, está toda a escola envolvida nessa festa e a gente está dando uma mínima contribuição aqui, convidando as diretoras para falar. Muito obrigado, Marta. Eu um prazer ficar aqui com você. Que história boa ouvir você. Muito boa essa fala. O prazer foi meu. Com sinceridade, entendeu? Sabe? Muito bom, muito bom. Meus amigos, semana que vem mais Toró de Farpilha no domingo que vem. Estamos aqui na TV Resende Web, trazendo informações para vocês, participando desse evento do centenário do Melo Viana e oferecendo uma mínima contribuição dessa televisão aqui da comunidade, para que vocês saibam como é que foi essa história. Muito obrigado, até a semana que vem aqui na TV Resende Web, na Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar Nova Resende. Então, um abraço para todo mundo. TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada.